Apesar da Pitel ter ganho a prova do líder, essa prova pode ser anulada a qualquer momento. Isso porque uma suposta irregularidade aconteceu durante a disputa e isso impede que Pitel ganhe o líder. Sendo assim, a produção do programa pode anular esta prova a qualquer momento. Eu vou te mostrar com detalhes o exato momento em que a suposta irregularidade acontece e acabou prejudicando o participante Davi. Além disso, você ainda verá que a produção do programa cometeu mais um erro durante essa prova. Esse erro foi notado pelo público e muitos estão até achando que foi manipulação. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes de continuar contando, não se esqueça de clicar no botão de gostei e também de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Big Brother Brasil. Aproveita e me conta, quem você acha que deveria ter ganho essa prova? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Quero ler o palpite de todos vocês. Bom, a prova do Big Brother Brasil foi marcada por uma suposta irregularidade. Isso porque Pitel acabou cometendo uma irregularidade proibida durante a prova e por esse motivo não poderia ter ganho o líder. Tudo começou quando todos já estavam nos seus lugares, prontos para começarem a prova do líder. O Tadeu deu início e a primeira pergunta foi feita. A primeira pergunta sobre a Chevrolet Spin foi feita. As perguntas eram bem difíceis. Já logo na primeira rodada, todos responderam. E assim que todos responderam, o Tadeu logo disse que não era para ninguém mexer mais em nada. Ou seja, colocar a mãozinha para trás para não ter risco de adulteração de resultado, para ninguém trocar ali na hora sem que alguém percebesse. E vale lembrar que o Tadeu avisou isso na primeira rodada. Depois que os participantes responderam, eles já iam mudando novamente aquele cubo. Só que o Tadeu pediu para que eles mantivessem a resposta deles para eles contabilizarem os pontos e mostrarem para o público. Sendo assim, depois da primeira pergunta, os participantes que pontuaram foram Alane, Bia, Davi, Giovana, Buda, Matheus e Pitel. Aí sim, depois de contabilizar os pontos de todo mundo, o Tadeu pediu para que eles mudassem o cubo de lugar para deixar na posição neutra. Ou seja, essa história do cubo, que foi a suposta irregularidade que a Pitel cometeu, já tinha sido explicada durante a primeira rodada. Ou seja, não teria mais desculpas, não tinha dúvidas e nem desculpas para falar eu não sabia ou algo do tipo. Na segunda rodada, a disputa continuou e assim pontuaram Giovana, Matheus. Esses foram os únicos dois que pontuaram na segunda rodada. Para você se classificar para a fase final da prova do líder, você teria que terminar entre as 3 primeiras pessoas a completarem 7 respostas corretas. Só que foram só nas últimas rodadas que a polêmica veio forte e que a galera da internet, o público de casa, começou a acusar Pitel de adulteração de resultado, de fazer uma coisa que não podia.
Na penúltima rodada, Giovanna e Beatriz estavam empatadas com 6 respostas corretas, enquanto Pitel, Matheus, Buda e Alane tinham 5 respostas corretas. Pitel, que foi a nova líder, estava lá atrás. O Tadeu então fez a 7ª pergunta e Beatriz conseguiu a sua 7ª resposta correta e se classificou para a fase final da prova do líder, enquanto Pitel e Matheus acertaram e conseguiram empatar com a Giovanna. Foi nesse momento em que o Tadeu pediu para que o restante dos participantes, inclusive a Bia, voltassem lá para casa, porque só haviam 2 vagas para 3 participantes, ou seja, a disputa só teria que ser entre os 3, Pitel, Matheus e Giovanna, para eles definirem quem iria para a fase final da prova do líder. Os participantes então voltaram lá para casa e ficaram só Pitel, Matheus e Giovanna lá fora. O Tadeu então explicou que caso um deles errasse, os 2 participantes que acertassem iriam para a fase final da prova do líder. Caso os 3 errassem ou os 3 acertassem, eles continuariam a prova até um deles ou 2 deles errarem. O Tadeu então fez a pergunta sobre o carro e logo na primeira rodada dessa situação de desempate, todos responderam verdadeiro e acabaram acertando, ou seja, ninguém seria eliminado. E assim a rodada teve que continuar para eles conseguirem desempatar. Mas foi nesse momento, na próxima rodada, que tudo foi desempatado. A Pitel respondeu falso, assim como o Matheus. E a Giovanna acabou colocando diferente, ela colocou verdadeiro. E foi isso que fez a moça ser eliminada da fase final da prova do líder. Sendo assim, Pitel e Alegrete passaram para a fase final da prova do líder. E assim eles iriam disputar com Bia. A Giovanna foi dispensada lá para dentro da casa enquanto a Bia voltou, para aí sim eles descobrirem quem seria o líder da semana, ou seja, da meia semana, já que entramos no modo turbo. Os nervos estavam à flor da pele e foi nessa fase final em que a suposta irregularidade da Pitel aconteceu e que o público ficou pedindo uma anulação, que essa prova não deveria ter continuado. O Tadeu explicou que a dinâmica era exatamente a mesma, mas que a pessoa ganharia quem marcasse primeiro 3 pontos, 3 cardzinhos que teria que colocar ali à frente do acrílico. O Tadeu então iniciou a fase final com a pergunta que inclusive estava bem difícil. E foi aí que a suposta irregularidade da Pitel aconteceu. Isso porque, após a pergunta, a Pitel teria colocado o seu bloco ali como falso, mas ela ainda ficou segurando o bloco e antes que o Tadeu confirmasse a resposta, ela simplesmente trocou o bloco para verdadeiro. Logo após a Pitel ter trocado rapidamente o seu bloco para verdadeiro, o Tadeu perguntou se todos tinham respondido e eles balançaram a cabeça positivamente. O Matheus tinha respondido falso e a Bia respondeu verdadeiro, assim como a Pitel. E a resposta certa era verdadeiro, ou seja, a Pitel e a Bia ganharam pontos. Mas foi aí que a internet começou a falar que a Pitel mudou o seu bloco ali, a sua resposta, onde não poderia.
no tempo em que não poderia. A internet começou a falar que essa prova tinha que ser anulada, que essa prova teria que ser refeita ou pelo menos que teria que continuar apenas com Alegrete e Beatriz, já que foram os dois que chegaram à fase final. Mas, gente, vocês perceberam que a Pitel trocou a sua resposta antes mesmo que o Tadeu confirmasse a resposta deles. Ou seja, ainda estava valendo. Ela poderia trocar. Assim como se o Matheus tivesse trocado, isso não seria visto pela produção do programa como uma coisa errada, como uma coisa que não está certa. Então a Pitel, trocando a sua resposta ali no limite do tempo, pode acontecer. Agora, se o Tadeu tivesse falado, confirmado as suas respostas e ela tivesse trocado, aí não poderia. A Pitel, então, ganhou o seu primeiro card e a Bia também. Na pergunta seguinte, a Pitel e o Matheus acertaram também. Os dois colocaram falso, enquanto a Bia colocou verdadeiro. E assim a Bia não pontuou e a Pitel e o Matheus pontuaram. A Pitel ficou muito perto de conseguir o líder. Isso porque ela estava a apenas um cardzinho. Na terceira e última pergunta, a Pitel poderia se sagrar líder da semana. Isso porque só tinha um cardzinho para ela. A pergunta relacionado aos dummies. Nessa, todo mundo colocou igual, todo mundo colocou verdadeiro. Ou seja, se um errasse, todos errariam. Agora, se um acertasse, todos acertariam. E a Pitel seria a líder. O Tadeu, então, revelou que a resposta correta era verdadeira. Ou seja, a Pitel conseguiu os 3 cardzinhos e dessa forma ela foi consagrada líder da semana. E foi uma cena muito bonita, viu, gente? A Pitel começou a chorar, começou a ficar muito feliz. Afinal, quem não ficaria ao ganhar um carro assim de graça? Ela então ficou muito feliz, comemorou, mas a galera aqui na internet ficou nessa de que a Pitel não deveria ter ganho por conta dessa situação. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que a Pitel deveria ter ganho ou não? Vocês acham que teve trapaça por parte dela? Vocês acham que a prova deveria ser revisada? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de clicar no botão de gostei e de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Big Brother Brasil. Até o próximo vídeo, pessoal!